E aí, galerinha, tudo beleza? Bom, esse é o segundo episódio do Raio X e eu tô com uma pessoa aqui que é muito querida pela comunidade de UX. Eu tenho certeza que talvez você já viu o nome dele por aí nas redes sociais, principalmente às sextas-feiras. E hoje eu tenho o prazer e já dou as boas-vindas e agradeço muito pela presença aqui do Ubiratã Silva. Ubiratã, muito bem-vindo e apresente-se aí pra galera. Beleza, galera? Aqui quem fala é o Biratã. Quem me conhece aí da comunidade sabe que eu trabalho com design digital já há um bom tempo, já há mais de 20 anos. Não vou revelar exatamente quanto para não acharem que eu sou um idoso. Mas eu trabalho com design digital desde que a web chegou no Brasil mesmo, em 97. Antes de 97, a internet era basicamente terminal de telnet aqui no Brasil, né? Conversas de texto. E aí, com a chegada da web, a gente começou a ter uma internet mais rica, né? Com imagens, com links e com toda a riqueza que a internet começou a proporcionar a partir da web. Então, desde 97, comecei a trabalhar com isso. Minha formação é em comunicação social, né? Em publicidade e propaganda. Eu resolvi fazer comunicação porque eu queria, na época eu queria ser escritor, então gostava muito de escrever, então achei que o curso de comunicação me ajudaria muito. Também tinha um pouco de gosto por design, por computação gráfica, então justamente, por isso que acabei escolhendo, escolhendo essa ênfase. Né? Eu ia te perguntar sobre isso, assim, que realmente, você começou a falar que começou na comunicação, que você tá no rolê desde 97, falei, cara, esse cara deve ter uma bagagem muito grande, então, e como que isso chegou no design, né? Então, se você puder comentar um pouquinho sobre a sua formação mesmo, lá, voltar um pouquinho nessa parte da comunicação e depois fechar aí com o momento que você entrou no design, conheceu o design, pode ser? Pode ser, claro. Como a maioria, eu acho, das pessoas que começam a trabalhar com design lá atrás, na minha época, a gente começou com isso pelo aquele interesse que a gente tinha em videogame, né? Eu ganhei meu primeiro Atari, cara, e fiquei fascinado com a possibilidade de controlar objetos numa tela, e a partir daquilo ali eu entendi que, cara, eu tenho que trabalhar com alguma coisa relacionada com isso, porque eu acho isso aqui muito legal, é uma coisa que faz eu me sentir assim, como é que eu vou te dizer, à frente, sabe? Tipo, porque era uma coisa muito nova na época, quando chegou os videogames, era uma coisa muito nova, então era uma coisa que a gente estava aprendendo a lidar ainda com esse processo de digitalização, e isso me influenciou muito na minha escolha profissional, né? Acabei indo fazer comunicação, mas desde os primeiros estágios eu sempre trabalhei com design, né? Desde design gráfico, e aí com a chegada da web já fui direto para a parte de web design, onde trabalhei muitos anos como web designer, e aí o meu interesse pelo design aconteceu dessa maneira, assim, né? Então, gostava muito de computação gráfica, gostava muito de fliperama, vivia pelos fliperamas da vida nos anos 90, né? King of Fighter e tudo mais. Normal, Double Dragon, aquelas coisas todas. Tudo isso. E aí isso ficou no meu sangue, assim. Quando eu fui fazer a faculdade, claro, eu tinha interesse de fazer, de escrever, mas o meu interesse grande mesmo era em design, era em desenhar, era trabalhar a identidade visual e trabalhar essa questão de design pro digital, né? E como é que acontecia isso no meio digital. Bacana, então, cara. Foi mais ou menos aí que foi o meu salto, assim. É engraçado que você comentou que você entrou no design, assim, né? Foi pro caminho do design por causa de jogos e videogame e tal. Quando você falou, no começo da sua fala, eu achei que você ia falar que era por causa de desenho, né? Porque tem muita gente que entra no design porque vê desenho na TV e fala, pô, qual faculdade que tem a ver com desenho? E cai no design e no meio do caminho vai descobrindo que não é muito bem desenhar. Mas, cara, games também com certeza deve ser um grande motivador, assim, pra galera vir pro design, né? E hoje em dia, cara, a área de games, que é uma área que eu não tenho tanto conhecimento técnico, embora o meu projeto de conclusão de curso da faculdade foi sobre games, inclusive, mas hoje em dia no mercado eu perdi totalmente contato, mas realmente é uma área também que deve ser muito interessante. Mas aí, cara, o que acontece? Dos games pro web design, você acabou chegando no mundo do UX design. E como que foi isso? Que hora que você conheceu o UX? Se isso já existia na sua vida lá atrás com outro nome e tal, como que foi seu encontro aí com o UX design? Então, quando eu
ainda no curso de graduação, eu já trabalhava na área de design, eu fui prestar um concurso para um cargo de web designer. Na época era um cargo tão novo que aceitava, inclusive, era um cargo de nível superior que aceitava pessoas com curso andando ainda, em curso, né? E ainda era aberto para cursos como arquitetura, artes, publicidade e propaganda, desenho industrial. Então, tipo assim, nem se sabia de onde que ia vir esse web designer. Na verdade, eles estavam tentando encontrar, né? E aí, como súmula para estudar para esse concurso, tinha muitos conceitos e fundamentos de usabilidade, de design de interfaces, né? De interfaces digitais, computador e essas coisas assim, são mais científicas e mais relacionadas à questão de interação mesmo. E ali que, quando eu estudei aquilo, eu achei, cara, isso aqui é muito legal, adoro estudar isso daqui, isso aqui é a essência para fazer boas interfaces e para entender por que uma interface é fácil e boa de usar e por que outra é tão difícil e tão complicada. Então, estudando aqueles fundamentos ali, eu descobri meu interesse pela usabilidade, pela parte de interação mesmo. Acabei passando no concurso, fiquei em terceiro lugar no concurso e nessa empresa que eu trabalhei, concursado, eu trabalhei 16 anos lá em Porto Alegre. Era uma empresa que chama Procergs, que é a companhia do Estado de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul. Então você já E aí eu trabalhei como designer lá. Você já tava nos Big Data lá antes mesmo de virar modinha, então. Já tava, Que ano já que foi tava lá isso, no... cara? Mais Isso ou menos foi pra gente ter em uma noção de... 99. Nossa, cara, é muito tempo. 99. 99 eu Em tava jogando 99 eu bola na entrei. rua, velho. Em 99 eu entrei na Procergs, daí fiquei lá longos 16 anos, mas assim, eu nunca fiquei acomodado, sabe? Embora eu fosse concursado lá, eu prestava consultoria, eu fazia freelancer, eu fazia site, eu fazia várias coisas em paralelo, com uma minha empresa própria, né? Então E sentia muita vontade de você já empreender. empreende também há muito tempo. Sentia muita vontade de empreender, acho que isso era muito natural da minha pessoa, assim, de ter o próprio negócio mesmo, e principalmente de saber que está trabalhando numa área que é muito nova e que, por isso mesmo, tem um mercado vasto pela frente que a gente podia explorar e aproveitar e fazer isso crescer, né? Então, depois desse período nessa empresa e de toda essa vivência lá, em 2013 eu resolvi fazer o mestrado em design, porque, assim, embora eu trabalhasse já há mais de 15 anos com design, eu era um publicitário. As pessoas me apresentavam como um publicitário porque a minha formação era em publicidade. Entendi. Embora eu nunca tenha atuado em publicidade, nem em agência de publicidade, sempre fui com design mesmo. Que legal, cara. E aí resolvi fazer o mestrado em 2013, concluí o mestrado em design em 2015, mestrado na Unicinos, aqui em Porto Alegre, com ênfase em design estratégico. E nesse mestrado eu aprofundei meu conhecimento na parte de pesquisa, na parte de user experience mesmo, e da conexão entre pesquisa e como captar insights de uma pesquisa e transformar isso numa interface melhor, de como testar a usabilidade, de como entender o usuário e colocar o usuário no centro das atenções mesmo, que é a essência aí do UX, né? Que nada mais é do que um prolongamento do user-centered design, que é projetar centrado no usuário, né? Então, o mestrado serviu para isso, e aí, nessa época, quando eu concluí o mestrado, bateu aquele sininho do empreendedor e diz assim, cara, vai te virar com a tua empresa, porque concursado aqui tá parado, tu não tá evoluindo, o mercado tá andando a 200 por hora, e na empresa que tu é concursado, tu tá andando a 30 por hora. E aí aquilo me incomodava muito, não conseguia me atualizar, não conseguia enxergar potencial de crescimento na empresa, e eu resolvi largar mesmo, sair fora e tentar com a minha empresa. E aí passei por alguns momentos difíceis, porque na época que eu saí foi em 2015, estava rolando meio que uma crise econômica, assim, então... Mas eu fui pego por essa crise também, eu também tinha empresa na época, só que na hora que você estava chegando, eu estava ali já há uns 3 anos e sentindo o baque, assim, né, cara? Eu também vivi esse pedaço aí. Aí eu vivi um pedacinho dessa crise aí tentando empreender e logo em seguida, como eu tinha muita experiência, resolvi, não, vou fazer um portfólio, porque isso é uma coisa que a gente deixa de fazer, né? Eu trabalhei 16 anos concursado e eu não tinha portfólio. Aí eu digo, cara, o que eu vou fazer agora? Eu saí da empresa, não tenho portfólio, a minha empresa não tá me sustentando, tenho que me redesenhar, tenho que me reformular. E aí, a partir disso, eu comecei a pensar em UX, comecei a mergulhar no mundo da UX, comecei a vislumbrar isso como uma extensão do meu trabalho mesmo, porque eu já trabalhava com design digital, já trabalhava com usabilidade, já trabalhava com interação, com interfaces
muito UX, isso tem muito a ver com User Centered Design, e tipo, quando eu estudei isso mais a fundo no mestrado, então eu vi que havia uma conexão muito forte, que eu me focar a partir de então em UX era basicamente um prolongamento natural, assim, você trabalhou com design gráfico, passou para o web design e agora você passou para o UX, que é tipo um caminho que eu via como natural. Só que na época não se falava tanto assim UX, né? Em 2015 a gente estava começando a abrir um pouquinho a cabeça para esses conceitos. Sim. E eu já estava querendo trazer isso com força, querendo trazer conteúdo, querendo compartilhar conteúdo e assuntos a respeito disso, para que a gente chegasse talvez numa dimensão que a gente está hoje, de conscientização a respeito de UX, de como o mercado hoje entende o que o UX designer faz, o que o design pode fazer, né? Aliás, esses dias até postei, eu tenho uma hashtag no LinkedIn. O LinkedIn é uma plataforma que eu uso bastante para gerar conteúdo e para me relacionar. Uhum. E eu até coloquei assim que eu não aguento mais estar tendo que estar falando para as pessoas que design não é maquiagem, que design não é botox, que design não é batom, que design não é adereço, né, cara? E é impressionante, mas a gente ainda tem que dizer muito isso em 2020, porque tem muita empresa que não faz ideia do que a gente faz. Sim. Não faz ideia do que seja design, né? E enxerga design só por fora, né? Parece que não tem estrutura, né? E não é isso, né? Justamente, cara. E essa parte que você tá reforçando e tá sempre falando é o que de fato faz a pessoa que vai contratar a gente como designer, seja uma empresa, seja um funcionário mesmo, faz essa pessoa realmente dar um valor maior para essa profissão nossa, né, cara? Porque a gente realmente faz essa diferença, mas o discurso chega na ponta de lá errado, né? Chega como se fosse a pessoa que faz coisas estéticas e tal, né? Que pinta pixel. Pinta pixel. Eles me disseram que eu era pintor de pixel. Que isso? Eu digo, cara, não pinto pixel, não tem nada a ver com isso. Na verdade, isso aí é só a ponta do iceberg que tu tá vendo. A ponta e da pra ponta, gente chegar, né, cara? Mas aí, pra gente chegar lá... Pois é. Mas aí, cara, o que eu tava vendo aqui também, eu dei uma olhada no seu LinkedIn, inclusive eu vi que você já fez coisa pra caralho, assim. E aí eu tava vendo que, pô, o cara é mestre em design, né, mestre ali, fez mestrado e tal, e o cara tem o projeto dele lá, a empresa dele e tal, e imagino que você então em algum momento se tornou professor também, ou eu tô enganado? Sim, na verdade, quando eu entrei para fazer o mestrado, eu tinha já essa pretensão, né, que o mestrado eu tinha a intenção de ser professor, mas não professor de graduação, pensava ser já professor de pós-graduação ou de cursos mais avançados. Porque eu sempre tive comigo uma questão didática, assim, de conseguir explicar bem os conceitos, de ter essa didática natural, assim, e nunca tinha explorado isso, né? E a mesma eu tenho uma irmã que é professora de artes, ela se formou em artes e ela que descobriu em mim o talento para o design então eu sentia muito aquele espelhamento assim, não, um dia eu vou dar aula também como tu dá aula, porque isso me influenciou e eu achava bacana, né, essa possibilidade também de transferir conhecimento, né? Eu já estava com quase aí 15 anos de experiência quando eu fui fazer o mestrado e pensando, pô, eu gostaria de passar isso à frente, né? Eu aprendi muita coisa nessa caminhada, eu gostaria de continuar aprendendo e continuar passando isso para outras pessoas também, né? E aí foi por causa do mestrado que também me tornei professor. Não é uma coisa que eu faço assim, vamos dizer que eu sou professor, 20% da minha atuação, que eu acho que 60%, 70% eu ainda estou trabalhando com consultoria, com projeto direto e gosto de estar trabalhando com projetos mesmo, porque eu acho que ali na prática que a gente também cresce muito, né, muito rápido com os contextos da realidade, mas gosto de dar aula porque gosto de estar em contato com novas gerações, com outros estudantes pensando o design, gosto de estar indo buscar conteúdo para esses estudantes e trocar com eles as minhas impressões, e ver as impressões deles e como a gente pode aprender junto, trocar junto. Eu acho que ensinar como professor é muito troca hoje em dia. Eu acho que não vejo nada mais como aquela relação que tinha antes vertical de professor-aluno. Não, hoje para mim é parceiros de aprendizado, a gente está aprendendo junto muita coisa ali. É claro que eu tenho experiência e isso me dá a possibilidade de apontar algumas direções, né, algumas referências, mas eu também estou repassando, relendo referências e aprendendo com o pessoal na hora que eu estou dando aula. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer e pretendo continuar fazendo. Atualmente eu dou aula na Faculdade Sesus, que é aqui em Florianópolis, no curso de Desenvolvimento Ágil de Produtos. E também estou dando aula na Faculdade Anhembi Morumbi, em São Paulo, os dois cursos à distância no momento, por causa da pandemia.
mas na IMB eu dou aula de métodos e agora eu vou começar no próximo mês uma disciplina de inovação e através do Design Thinking. Então, são áreas que eu trabalho também, gosto muito de Design Thinking, acho que tem muito a ver com UX, acho que as coisas estão meio que conectadas, e inovação também, né? A inovação talvez seja um objetivo, a gente tem o método Design Thinking, tem o método UX para chegar a um conceito de inovação, né? De fazer as coisas diferentes, melhores e mais fáceis de usar e que facilitem a vida dos usuários, né? Ainda vejo o design como um facilitador, assim. Sim. E aí, cara, você falou uma palavrinha mágica aí, que inclusive é o tema principal aqui da nossa live, aqui da nossa live, nem é live, né, tá gravada, da nossa conversa aqui, que são os métodos ágeis, né, aplicados a UX Design. Inclusive, a cabeça do apresentador aqui esqueceu de falar no início do vídeo, o tema do vídeo, olha só. Mas então, cara, eu queria então que você, já que você trouxe o assunto, né, falou aí da sua especialização e tal, eu queria que você trouxesse pra gente, então, isso, né? Como que funciona, então, os métodos ágeis dentro de UX? Porque a gente vai ler sobre UX Design e a gente tem um monte de métodos para fazer pesquisa, para entrevista e não sei o quê. E eu acho que aqui no canal, acho que tem muita gente que está chegando agora, né? Nesse universo e às vezes fica um pouco perdido. E aí você estuda lá UX Design e depois você ouve esse outro termo, métodos ágeis, e você às vezes pode ter uma falsa impressão que é uma coisa completamente diferente, que é uma nova área, que é uma nova profissão, tal. E até eu às vezes fico com dúvida, porque às vezes eu vejo que algumas coisas são muito similares e outras são muito díspares. E aí eu queria que você, se você pudesse, dar uma explicada então pra gente como que esses métodos ágeis tal funcionam dentro do UX Design. Aliás, isso é um grande desafio, né, cara? Eu acho que a integração, é preciso entender que quando a gente está trabalhando com desenvolvimento de software, a gente está trabalhando unificando pelo menos duas áreas, que é uma área de design e uma área de desenvolvimento. Vamos simplificar assim, né? A área de desenvolvimento sempre foi mais exata, mais no sentido de ser... testou, funcionou, terminou. Então, o processo deles é mais linear, a meu ver, do que o design. Tem outro tempo do que o processo do design. Ao mesmo tempo, a gente percebia, e todo mundo que trabalhou com a evolução da indústria de software, aprendeu ao longo do tempo de que, cara, não adianta ter só desenvolvimento, se eu não tiver design, se eu não fazer a coisa ser fácil de usar, não vai funcionar. Então, havia uma necessidade de integrar processo de design com processo de desenvolvimento de software. O que aconteceu é que existia no desenvolvimento de software aquele processo meio padrão de waterfall, né, onde cada um faz a sua coisa e passa para o próximo fazer a sua, e passa para o próximo fazer a sua, a partir de uma documentação rígida, de uma definição de requisitos rígida, e a gente não aproveitava as mudanças e a dinâmica que acontece em qualquer projeto, né? E então isso tornava o processo muito rígido, pouco integrado entre as pessoas e o design acabava sendo um desses pontos aí que tinha que trabalhar para liberar o seu trabalho para o próximo, que seria o dev fazer o seu trabalho. Então, havia essa dificuldade. E aí, com a chegada dos métodos ágeis, a gente realmente começou a perceber que não, cara, a gente não pode trabalhar dessa forma, a gente precisa trabalhar muito mais integrado, a gente precisa estar muito mais preparado para a mudança, e isso acontece em todos os projetos que a gente está. Não adianta a gente, por mais que a gente tente definir requisitos, tente amarrar no planejamento, cara, quando você coloca isso em prática, as coisas começam a acontecer e nem sempre, quase nunca vai sair como está planejado. Então, é preciso que o time esteja preparado para a mudança, né? E aí, assim, a partir do momento que a gente começa a desenvolver software com métodos ágeis e que começa a crescer também essa consciência de que, cara, eu preciso entregar um software com usabilidade, surge o desafio de, bom, existe o design e o design tem o seu processo. Existe os métodos ágeis e eles são um processo. Como é que eu integro essas duas coisas para que funcione lá no final, eu consiga entregar uma solução complexa que é um software, né? Então, a disciplina que eu dou aula aqui em Florianópolis é justamente sobre essa integração, é Agile UX, que é justamente para como que eu torno o meu processo de UX ágil, né? Porque, assim,
Primeiro, eu preciso entender que quando você está a parte de desenvolvimento ou programação de um software, ela é muito mais linear e quando eu vou atacar essa parte, é o que a gente chama de delivery, eu preciso já ter ideias validadas para chegar lá. Então, eu preciso de um processo de discovery que acontece antes. E esse processo de discovery que acontece antes é basicamente onde o trabalho do designer acontece e onde ele vai usar essas técnicas que você falou, inclusive, vai envolver pesquisa, vai levantar dados para poder fazer uma ideação rica depois, escolher uma ideia mais viável para prototipar e testar depois para ver se o usuário consegue usar, se ele te dá um feedback, se está ok a ideia, para que daí, a partir do protótipo, você passe para o desenvolvimento e o desenvolvimento possa fazer a sua parte. Então, o trabalho justamente de Agile UX é nesse sentido, e eu trabalho muito no sentido de trazer essa visão que tem no livro Inspired, do Mark Kagan, que é a questão do Dual Track Agile, né, no sentido de ter um dual track aí, é um processo de desenvolvimento de software que envolve o discovery e o delivery, né? E é justamente para entender que o processo de discovery, quando você está descobrindo um produto e está começando a entender ele, esse processo, essa track tem um tempo. E o tempo e o delivery, que é o tempo lá de pegar o protótipo e simplesmente codificar e testar e fazer as integrações e liberar, tem outro tempo. E a gente não pode querer comparar e fazer com que eles trabalhem no mesmo tempo, porque não tem como. Porque o trabalho de discovery é um trabalho de concepção, é um trabalho de tentativa e erro, às vezes, é um trabalho de pesquisa, de levantamento de dados e de validação de ideias. E para isso eu preciso fazer testes, preciso fazer protótipo, preciso falar com as pessoas, colher feedbacks, para depois lá no final, sim, tem um protótipo validado, aí eu posso entregar para a minha esteira de delivery e dizer, cara, codifica e entrega para o pessoal, porque a gente já testou usabilidade, já testou design. Então o Dual Track Agile, que é uma possibilidade de integração entre os processos de UX e métodos ágeis, eu acredito muito, está nesse livro do Mark Kagan, e eu acho que é um caminho possível para fazer essa integração. Nem sempre a gente vai conseguir fazer exatamente como está previsto no livro. Aliás, a teoria, isso é uma coisa que eu sempre falo, né? A teoria é muito linda, né? No livro ela funciona perfeitamente, mas quando você pega ela e joga no contexto prático, aí que você vai ver se ela funciona ou não e até que nível você consegue aplicar ela, né? De forma integral, assim ou não. Mas eu acho que é um caminho, já trabalhei assim, né? Acho que é melhor do que trabalhar em waterfall. E quando você trabalha em dual track, você começa também a ter uma participação mais horizontal de todo mundo. Então, tipo, é que nem... Você deve ter ouvido falar muito, muito, muito da rixa entre designer e desenvolvedor, né? Da dificuldade de trabalhar de um com o outro. Eu acho que isso aí deixa de existir com métodos ágeis, deixa de existir com Dual Track Agile, porque a gente começa a entender, a partir de uma postura mais madura, de profissional, de que, cara, não existe rixa, se a gente não trabalhar junto para construir a solução, vai ser um desastre para nós dois. Se não tiver design, a solução de dev vai ser ruim. Se não tiver dev, a solução de design vai ser ruim. Isso dentro do ambiente de design digital. Então, cara, a gente é parceiro para construir uma solução pro usuário. Então, é isso que a gente tem que ser, e eu acho que a partir dessa integração do ágil com os processos de UX, isso meio que some. A rixa some porque a gente começa a entender realmente a importância. Cara, eu sei o quanto é importante o dev fazer seu trabalho bem feito. É importante que eu, como designer, projete coisas realizáveis de fazer e não dificulte a vida dele, assim como ele não coloque limitações também no meu trabalho. Então, é um trabalho de integração permanente, de troca de ideia. Então, o dev é um stakeholder que, a meu ver, é muito importante, que está envolvido no desenvolvimento, assim como o designer, são parceiros para a construção de uma solução, né? E ágil com UX é isso, cara. É ter uma comunicação transparente, estar preparado para mudanças que acontecem ao longo do projeto e eu acho que estar preparado, isso valoriza, porque muitas vezes essas mudanças que acontecem ao longo do projeto são ganhos, né? São aperfeiçoamentos, são ideias que você teve, que você pensou, a gente estava planejando fazer assim, mas se a gente fizer assado, vai ser muito melhor, então vamos fazer assim. Entendeu? Então, esse é o caminho de entender a mudança, de estar preparado para a mudança e assimilar isso no processo. E isso é o que os métodos ágeis proporcionam, e é isso que a integração entre o UX e os métodos ágeis proporcionam para construir bons softwares, né? Boas interfaces e boas experiências digitais.
É bem isso mesmo que você falou. Eu já passei por essa experiência toda, né, de tanto lá em 2009, né, para 2010, quando eu entrei na indústria de software também, eu trabalhava numa empresa que tinha esse método waterfall que você falou, então os devs ficavam me esperando. Eu era o único designer da empresa com, sei lá, 20 devs esperando para implementar as coisas, né? E aí a galera Muito ficava trabalhei assim. esperando, é uma pressão e tal. Aí passou o tempo, fui fazer outras coisas e tal. Mais recentemente, acredito que a partir de 2016, mais ou menos, 2017, foi quando eu entrei na indústria de software de novo, né? Só que trabalhando para fora agora. E aí eu fui entender esses métodos ágeis, só que do lado dos programadores. Os programadores me ensinaram os métodos ágeis, né? E aí Sim, sim. tinha essa palavrinha mágica que se chama iteração, né? Quando que a gente vai iterar? E o iterar é isso que você acabou de falar, cara. No meio do processo surgem novas coisas, novas ideias e que nada pode ficar esperando o outro. As coisas têm que andar mais ou menos em paralelo, só que de maneira organizada. E aí, falando sobre essa organização, então, né? Aí eu quero saber se você pode falar um pouquinho pra gente ou não, desses métodos mesmo. De nome, eu conheço 3, mas de prática eu conheço só um, tá? De nome eu conheço Scrum, Kanban e Design Sprint. De prática eu conheço só o Kanban, que é onde eu trabalhei lá, o pessoal usava. Eu acredito que ele é o mais simples dos 3, posso estar enganado e tal. Mas se você conhecer eles ou algum outro e puder falar um pouquinho pra gente um pouco mais... Normalmente o que a gente trabalha mesmo, né, a nível de métodos ágeis é o Kanban, que começou pelo quadro Kanban para gerir um projeto, né, para gerir as etapas ali do que você está fazendo, o que você já fez e o que está por fazer. Então, isso te dá uma noção de gestão do andamento, né, do projeto. E a partir disso, se criou um método, né, a partir do Kanban para gerir o projeto. Acho que o Scrum, hoje em dia, é talvez o mais praticado, pela questão da importância que tem esse cerimonial que o Scrum proporciona e a importância da comunicação e esse cerimonial, as cerimônias do Scrum que acontecem, elas têm um porquê, né, que elas trazem subsídio, seja no Sprint Planning, seja no Sprint Review, seja, né, ou você planeja, ou você vê o que deu errado, o que deu certo e aprende para a próxima. E essa questão de aprendizado e de passar pelo processo e aprender tem a ver com o Lean, né? Então, o Lean é uma metodologia que também é considerada ágil, que eu procuro sempre explorar, mas eu vejo o Lean mais como uma concepção mental onde o ágil está dentro, né? Porque essa questão do Lean é muito de construir, aprender, né? Avaliar, construir, aprender, avaliar, aprender e pegar esse conhecimento que tu aprende, esse feedback e já aplicar num ciclo que nunca termina, né? De busca de melhoria contínua. Então, o processo de UX é uma coisa que não é linear, né? Ela é para ser cíclica, porque qualquer solução que tem uso, você precisa observar o uso que se faz da solução para aperfeiçoar esse uso. Então, é um processo contínuo, né? Tem muito a ver com melhoria contínua também. Então, assim, também busco explorar isso nas disciplinas e no trabalho. Já trabalhei com Kanban, já trabalhei com Design Sprint, já trabalhei com Lean. O Lean eu vejo mais como uma concepção mais fora de método, assim, porque ela não é exatamente um método estruturado, e sim uma visão dentro do projeto, né? De o que eu devo buscar dentro do projeto. Eu trabalhei pouco com Design Sprint, eu quero aprender mais ainda. Eu fiz um curso e devo ter aplicado isso 1 ou 2 vezes e acho que é um caminho interessante para que a gente aconteça ali na trilha de Discovery que eu estava falando. O Design Sprint se aplica muito naquela trilha de Discovery, justamente para descobrir o projeto, para validar ideias, para ver se é viável um caminho de um MVP, de uma ideia e tal. E ele tenta fazer essa condensação em 1 semana, né? Eu tenho um livro ali, inclusive. Volta e meia ele me dá uma olhadinha, o livro azul do Design Sprint, e acho que é um caminho interessante, assim como tem o Lean Inception também, do Paulo Caroli, aí, que todo mundo, não digo, mas muita gente tem conhecido também como uma possibilidade de dar o start na aplicação do Lean na tua organização. Beleza, eu entendi o Lean, eu quero aplicar, como é que eu faço isso? Como é que eu começo a fazer isso? Aí tem o Paulo Caroli que fez o Lean Inception justamente para dizer, cara, dentro de 1
semana tem esses passos aqui que se a gente conseguir fazer, a gente está introduzindo Lean na organização. Então é muito parecido também com o Design Sprint, né, nesse sentido. E eu acho que esses são os mais tradicionais mesmo, é o que a gente mais vê acontecer no mercado, e eu acho que a gente vê pouquíssimo ainda isso acontecer, porque eu acho que isso aí a gente vai ver Lean, a gente vai ver Design Sprint e métodos ágeis integrados com UX em empresas mais avançadas, assim, sabe? E não é um caminho fácil, é um caminho que faz as pessoas saírem da sua zona de conforto. Então você imagina, quando eu tive o primeiro contato com métodos ágeis, eu trabalhava numa empresa pública, concursado, com pessoas lá que já estavam com quase 30 anos de empresa. E de uma hora para outra eles tiveram que simplesmente, cara, agora vocês não são mais waterfall, agora a gente vai virar métodos ágeis e vocês têm que todo dia dizer o que vocês estão fazendo. Cara, isso teve gente que pirou. Tipo, como assim que eu vou ter que dizer tudo que eu estou fazendo todos os dias? Então quer dizer que tem uma reunião daily que eu tenho que participar, eu tenho que dizer o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, e se tem alguma coisa... Cara, tem pessoa que pirou com isso, porque muda completamente a concepção. É uma quebra tinha gente que chegava... né, cara? Totalmente, imagina, era uma empresa pública, tinha gente que chegava lá e botava o seu casaco na cadeira e desaparecia, cara. E agora ele não pode mais desaparecer, ele tem que dizer o que ele fez, né? O que ele vai fazer e qual é o impacto disso no trabalho dos outros, para os outros também saberem o que ele fez. Então, enfim, isso muda muito a cultura, tem que estar muito preparado para fazer essa troca de mindset aí, porque precisa ter. E eu acho que as empresas brasileiras ainda estão devagar nisso, sabe? Eu acho que as grandes estão pensando assim já, mas as médias e pequenas é muito difícil, cara, muito difícil. E aí tem algumas grandes ainda que também é difícil. Então, assim, tem empresa grande que está passando por processo de transformação digital na marra, agora com a pandemia, principalmente porque ou tu se digitaliza ou tu desaparece. Então, assim, isso acaba por valorizar também o nosso trabalho, mas acaba por acelerar esses processos de transformação digital que estão acontecendo, né? E realmente precisava de um baque assim para amadurecer, para a galera, não, cara, existe métodos ágeis, por que a gente não usa? A gente sabe que design é importante para uma maior usabilidade, por que a gente não usa? Porque às vezes era só essa mudança de concepção que não acontecia, de não entender cara, a gente tem que mudar a nossa forma de trabalhar, a gente tem que mudar a forma de fazer as coisas. Então, assim, eu estou muito preparado com essa questão de mudança, porque eu sempre brinco assim, cara, eu trabalho com a web desde 97, eu já aprendi a fazer site de 8 maneiras diferentes. Imagino. Desde usar imagem com link, até usar tabela, até usar Dreamweaver, front page, cara, pode falar diversos métodos aí que eu já passei, até a gente chegar no UX e UI agora que a gente está trabalhando. Então, eu não tenho esse conforto, sabe? Eu gosto de estar fora da zona de conforto, porque eu acho que design digital, a gente tem que estar pelo menos assim, apto a aprender sempre, disposto a aprender sempre. A nossa matéria de trabalho é muito nova, cara. Se a gente for ver há 30 anos atrás, eu tenho 44, tá? Vou revelar agora, eu tenho 44. Há 40 anos atrás não tinha nada disso, cara. Nada disso. Não tinha celular, não tinha computador, não tinha conexão, não tinha link, não tinha nada disso, cara. Era outro planeta. E hoje a gente vive num mundo interconectado, totalmente conectado, que é uma outra realidade, que possibilita outras coisas, e a gente tem que explorar isso. Só que isso ainda é muito novo, a gente ainda está aprendendo como é que é lidar com isso. Né? Então a gente ainda está por... A gente ainda está meio que criando... A gente está descobrindo quais são os melhores jeitos de fazer determinadas coisas, isso. Né, cara? E por isso que Exatamente. até tem tanto método, tanta técnica, tanto Lean isso, Sprint aquilo, né? Mas exato, que a parte mais importante é que a gente continua explorando isso e lapidando, né, cara? Eu acho que inclusive por essa mudança de paradigma agora, por conta da pandemia e tal, eu acho que vai acelerar muito as coisas. Eu acho que quanto mais aumenta o uso, né, por conta da necessidade de digitalizar muita coisa, eu acho que muita coisa também vai mudar no sentido de ir lapidando mais rápido mesmo, porque vai ter uma adoção maior, mais gente fazendo, mais soluções, né, mais rápido e tudo mais, né, cara? Eu acho que sim, cara. Acho que até fiz um comentário esses dias porque eu tenho uma relação muito forte com a comunidade aí no sentido de divulgar vagas e divulgar oportunidades também, e até dei um feedback pro pessoal assim, cara, eu tô vendo mais vagas agora do que antes da pandemia, então assim, estejam preparados porque o mercado tá buscando, e agora as empresas que antes estavam pensando, será que eu vou me digitalizar? As pessoas agora estão pensando assim, eu preciso me digitalizar para sobreviver.
tô atrasado. Olha como mudou a concepção, né? Então, a partir dessa concepção, cara, a gente está vendo uma busca muito maior por esses profissionais, a busca por entender melhor esses conceitos. Eu sempre falo que o UX é uma matéria nova e que os seus conceitos ainda estão totalmente em desenvolvimento, né? A gente está sempre estudando coisa nova justamente por isso, porque pode ser que logo ali no mês que vem surja um novo método de análise de interface que seja muito melhor que os que a gente usou até agora, então a gente tem que estar estudando o tempo inteiro e isso faz com que a gente não se acomode, né? Isso faz com que a gente esteja sempre buscando, e eu acho que de design, pelo menos a brasileira que eu conheço, é muito unida nesse sentido de gerar conteúdo, de compartilhar conteúdo, de trocar figurinhas mesmo. É uma coisa que a gente sempre reclamava. Eu venho da área de publicidade, né? Nunca trabalhei na publicidade, mas eu conhecia as histórias das agências, que tinha gente lá que, tipo, o cara tinha uma fonte que ele usou numa arte, ele guardava a fonte para ele e escondia do resto. Tipo, nem pensar que eu vou dar minha fonte pro cara, vou revelar meu segredo de arte. E enquanto que na comunidade de UX a gente faz questão de trocar, a gente faz questão de trocar livro, de trocar referência, de trocar artigo, de trocar ferramenta, de trocar recurso. Então, cara, eu acho que isso faz a comunidade ser muito mais forte, né? A gente está muito mais unido no sentido de fomentar a nossa profissão. Eu acho que isso foi o estalo que eu tive quando eu criei o Online UX Team, sabe? Foi no sentido assim, eu tô vendo que o UX é um supermercado que vai bombar daqui a pouco, porque a gente já está com os dispositivos aí bombando, e a gente precisa fomentar isso no sentido de ensinar o mercado o que é isso, qual é a vantagem disso, qual é os resultados que eu consigo aplicando isso. E aí eu pensei em criar uma empresa, eu vou criar uma empresa focada em pensar oportunidades relacionadas a UX. Então, por isso que por isso que a minha empresa trabalha tanto com projeto e consultoria, quanto com eventos, com palestras, com recrutamento e seleção, porque eu acho que os recrutadores, a maioria daí não sabe recrutar designer digital, e aí a gente vê esses job description aí que são malucos, que querem... Já quiseram me pagar para fazer isso, cara. Já quiseram me pagar para eu fazer um processo seletivo para UX designer, para mim também. cara. Mim também me procuram muito, inclusive, por isso. Aproveitando que você entrou nesse assunto, então, falou um pouco aí do UX Online Team, e tem esse tópico e mais dois que eu queria destrinchar com você agora, então, cara, que é a sua carreira nova aí de digital influencer, então, olha só. Eu nem me considero. Mas cara, tá virando, não, já é. Cara, você tem então, né, eu acho que deve ser o seu projeto mais conhecido pela comunidade, posso estar enganado, que é o Sextou X, né, que é a sua curadoria de conteúdo, que eu já consumi bastante, inclusive. Tem também uma hashtag que você lançou, que é o Olha a Vaga, se não me engano, né, e o Online UX Team, que você acabou de comentar já brevemente e tal. Então, se você puder falar um pouquinho sobre como que é esse processo de curadoria com o Sextou X, né, se dá trabalho, se não dá, o que isso já te trouxe de bom e tal, e um pouquinho também da repercussão do Olha a Vaga. Claro. Cara, assim, eu sempre tive uma curiosidade muito grande por conteúdos relacionados à minha área de atuação. Então eu leio pra caramba, tô sempre catando novos conteúdos, novos artigos, novos livros, e gosto muito disso, tenho um prazer por fazer isso. E eu fazia muito isso e não compartilhava com ninguém. Aí, um certo momento, eu pensei, cara, eu vou fazer seguinte, eu vou fazer uma hashtag que eu vou compartilhar as coisas que eu leio com as pessoas, vamos ver o que eles acham e tal. E aí a ideia inicial era compartilhar, tipo, 3 links, né? Daí eu pensei, mas eu leio muito mais que 3 na semana, né? Então, vou fazer 6. Aí cheguei a uma conclusão, vou fazer 10, então. Vou analisar 10 links, porque eu leio pelo menos uns 20 na semana, mais até, e aí eu seleciono o que eu acho mais interessante para a comunidade e aí eu vou usar isso também para fomentar, para compartilhar o que eu leio com o pessoal. O objetivo inicial era justamente compartilhar essa curadoria que eu já fazia para mim, né? E a mesma coisa foi o Olhar Vaga. A vaga foi bem semelhante, porque eu estava numa fase de procurando vaga pra caramba, então virei quase que um especialista em catar vaga de design. E eu queria, cara, eu já estou empregado, mas eu aprendi um expertise aqui de catar vaga, de entender perfil, de treinar as pessoas para esses processos,
que eu preciso compartilhar com alguém. E aí eu comecei a criar a hashtag Olha a Vaga, que também é um documento no Drive, né, onde eu fico catalogando as vagas lá quando eu consigo tempo para fazer isso. E essas hashtags são justamente no sentido de gerar conteúdo, né? De gerar conteúdo de uma maneira simplificada, de modo que tu pode indexar ali, vai no LinkedIn, coloca a hashtag Sextou e tu vai achar todas as edições com todos os links que já foram editados. E a gente já está no Sextou, a gente já está amanhã sai a edição número 78. Então, se a gente for colocar por semana, tá dando mais de um ano, né? Já. Mais de um ano, já tá quase fechando 2 anos já. E aí, cara, é muito conteúdo, muito link, muita coisa boa, muita ferramenta que a galera ama receber. E eu compartilho aquilo primariamente no WhatsApp app. Começou como um conteúdo de WhatsApp, assim, feito que eu compartilho nos grupos. E aí, então, eu comecei a criar grupos no WhatsApp. Então, para te ter uma ideia, hoje eu administro 35 grupos no WhatsApp de profissionais de design. Já tô achando muito, o cara tá com 35. Eu administro 35 grupos. Eu comecei com grupos assim só de jobs, só de vagas, para ajudar o pessoal a vagas, mas depois o pessoal começou a pedir criação de grupos para discussão mesmo de assuntos, porque o pessoal não queria falar só sobre vagas, mas queria principalmente, será que o Figma é melhor que o XD? Como é que eu faço tal coisa no framework e tal? E aí os grupos se ampliaram para serem grupos também de discussão, né? Eu acho muito legal isso porque acaba gerando um network muito grande para a gente também. Junto com isso tem um canal no Slack, que é o canal do Online UX Team no Slack, para assuntos mais aprofundados, para a gente ter um pouco de documentação de tudo que rola. Então lá tem muita vaga também, tem conteúdo de referência, de artigo, de livro, de link, de ferramenta e muita coisa de troca também lá. E o Online UX Team, que a princípio era para ser uma empresa, hoje eu tenho um olhar quase de que o Online UX Team é uma comunidade de profissionais, né? Eu busco fomentar, ajudar todo mundo que eu posso ajudar. O Sextou, por exemplo, tanto o Sextou quanto o Olha a Vaga, eles não têm fim lucrativo nenhum, não ganho nada com isso, não tenho patrocinadores e não tenho apoiadores de nenhum sentido, assim. Mais recentemente eu comecei a trabalhar com a Andrea Calvino, que é uma outra profissional que manja muito de UX Writing e de UX em geral e que também tem esse tino como eu de ler 20, 30 artigos por semana, e ela sempre compartilha muitas coisas legais, e aí eu fiz um convite para ela, não, me ajuda, porque a gente tem um pensamento muito parecido aí pro Sextou e vamos fazer essa coisa andar junto. Eu já tô aqui pensando assim, opa, já tem mais uma convidada agora, o UX Writing. Tem, depois eu te falo. Depois eu te dou o contato dela. E o Sextou tem crescido assim, cara. Começou com um conteúdo completamente despretensioso, onde eu queria compartilhar as minhas leituras com o pessoal da comunidade. A gente já está no número 78. O Sextou ele tem um cunho um pouco jornalístico de sempre trazer uma capa relacionada com alguma coisa da atualidade. Né? E além disso, trazer os 10 links ali para o pessoal, sempre envolvendo ferramenta, envolvendo conceitos e visões e métodos e tudo mais. E eu tenho pensado grande assim, para ele, no sentido de transformar ele num produto mais legal ainda. Então, assim, eu já penso em algumas coisas no sentido... Vou dar alguns spoilers aqui, mas talvez o Sextou vire um álbum de figurinhas, porque as capas vão virar um álbum de figurinhas, e as figurinhas vão ter QR Code que vão levar para espaços na web onde os links vão estar lá descritos e como é que funcionam os links. Então, são ideias que a gente está tendo com o produto para viabilizar ele, para tornar ele mais interessante. E é uma coisa que eu faço que dá muito prazer, assim, sabe, cara? Eu faço totalmente sem esperar nada em troca. Então, assim, às vezes... A maioria das vezes eu recebo muito elogio e o pessoal gosta bastante, mas às vezes eu levo umas pancadas também. Tipo, semana passada eu fiz uma capa com uma bomba na capa e o pessoal... Porque era a atualidade da semana, e o pessoal achou que não tinha muito a ver com abordar uma bomba com questão de design. Eu falei, cara, a capa é livre e a capa é justamente para trazer uma atualidade, alguma coisa que me impactou pra caramba. E essa bomba me impactou pra caramba. Foi uma coisa que, quando eu olhei aquilo, eu fiquei chocado. Assim, daí trouxe aqui. Recebi muitas críticas também por causa daquilo. Nem sempre vou acertar, mas na maioria das vezes o Sextou é super bem recebido, assim, super bem compreendido. E
e o pessoal da comunidade gosta muito, né? Muita gente me conhece até por causa do Sextou. O Olha a Vaga também é uma hashtag que também é um documento com vagas. Tem muitas vagas lá. Todas as vagas que eu vejo no LinkedIn, são muitas, eu sempre marco ela com a hashtag Olha a Vaga. Então, se você fizer uma pesquisa lá no pesquisar do LinkedIn com hashtag Olha a Vaga, você vai ver todas as que eu marquei. E mais um monte ainda que não foi eu que marquei, mas que às vezes utilizam a hashtag. E é justamente no sentido de fomentar mesmo o pessoal, ajudar muita gente. Cara, fico muito feliz quando alguém me fala que conseguiu um emprego por algum conteúdo do Sextou, ou por alguma vaga que viu no Olha a Vaga, ou por alguma coisa que usou os grupos que eu administro. Então, tipo, isso me enche o coração de alegria mesmo, porque eu acho que a gente está fazendo a coisa certa e está fomentando, está fazendo a nossa área crescer, e não é à toa que agora a gente está numa área bem mais valorizada do que era antes, né? Onde as empresas começam a enxergar o design como algo estratégico e não só operacional. Não é só o guri do Photoshop, não é só o guri do software, mas sim alguém que pode te ajudar a entender o teu público-alvo, o teu usuário e como colher feedbacks dele para melhorar essa relação. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso sempre. Eu acho que tem outros profissionais que fazem bastante isso também, no sentido de gerar conteúdo, de fomentar conteúdo, e você é um deles, né? Então, eu acho que a gente está nesse caminho aí de realmente isso fortalece a nossa área e, por consequência, torna a gente profissionais de referência nesse mercado, porque a gente também está sempre buscando conhecimento, está sempre compartilhando conteúdo, está sempre ajudando pessoas, e quem ajuda também é ajudado. Então, esse que é o caminho da comunidade, e é esse sentido de comunidade que eu vejo muito mais presente no design do que na publicidade, por exemplo, que é da onde eu vim, né, inicialmente. Eu concordo com 100% que você falou agora, cara, assim, principalmente sobre o senso de comunidade e tudo mais, e como a gente entregar conteúdo assim, sem esperar nada em troca mesmo, que é o que eu tenho feito aqui no Co-Designers e tal. Você foi falando aí da sua história, né, e do Online UX Team, e aconteceu a mesma coisa comigo. Eu comecei o Co-Designers como uma marca para vender cursos. E eu fiz... Meus cursos não estão à venda ainda. Eu tenho um curso à venda que está numa plataforma paga aí. Uma plataforma eu não tenho curso. De terceiras. Pois é. E assim, eu fiz esse primeiro curso e todo o restante do conteúdo que eu fiz é aqui no YouTube ou é em alguns artigos que eu já escrevi e tal. E corriqueiramente, assim, toda semana vem um depoimento, uma pessoa vem no inbox mandar mensagem agradecendo e tal. E gente falando que arrumou emprego também porque consumiu conteúdo tal, e aí... Colaboração, né, cara? É muito gratificante, a palavra é colaboração. Às vezes quem tá assistindo acha que a gente tá mentindo, assim, que a gente fala que a gente acha bom, que a gente fica satisfeito, mas a sensação que dá interno, assim, quando realmente você tem um feedback que você ajudou alguém, mesmo você não tendo ganhado nada em troca, isso dá uma coisa, assim, que dá uma motivação, dá um gás e tal, e aí a gente continua fazendo, cara, porque é massa, com é certeza. bom também, não é só dinheiro que alimenta a gente, sabe? Claro. Relação, convivência e essa coisa das pessoas dando feedback faz parte disso. Com certeza, cara. E a gente sabe, a gente que trabalha sabe como é difícil não ter trabalho, cara. Como é difícil você estar num momento de desemprego. E isso se você tem filho, então, se você tem família, é mais desesperador ainda. Então, quando você consegue ajudar alguém assim a se reencontrar numa área, a encontrar uma posição, cara, eu realmente fico muito feliz, muito mesmo, porque eu me coloco no lugar, sabe? Me coloco no lugar de, porra, eu gostaria muito que alguém me ajudasse se eu tivesse desempregado, se eu tivesse no momento de procurando oportunidade, se alguém chegasse e me ajudasse de alguma forma, cara, eu ia ser eternamente grato. Então eu busco fazer isso, sabe? Inclusive, há pouco tempo eu descobri que tem uma hashtag para isso. Se chama Give First. Primeiro você dá. E depois a gente vê se consegue fazer negócios, sabe? Então, primeiro você doa, primeiro você colabora, e depois a gente tenta lucrar ou tenta criar monetização, enfim, mas primeiro você ajuda e depois a gente vê o que dá para fazer. Então eu procuro fazer isso, e também tem um programa de mentoria, né? A gente não falou sobre a questão da mentoria e sobre a questão do influencer, né? Que eu acho que é um pouco exagero, mas a gente vai falar sobre isso agora. Eu tenho um programa de mentoria que eu criei justamente porque eu percebi nesse mercado que havia muito profissional jovem começar,
que não sabia como construir portfólio, que não sabia quais técnicas conhecer ou quais ferramentas conhecer. Então eu juntei um conteúdo para criar uma mentoria, no sentido de ajudar as pessoas não só a se atualizar a nível de métodos e técnicas, mas a construir portfólio. Então na mentoria a gente pega um case, passa por todo o processo e, de certa forma, a gente elimina aquela questão que tinha assim, mas eu posso botar um case fictício no meu portfólio? Cara, se tu passar por todo o processo, documentar todo o processo e entregar lá no final um resultado final e você justificar o que aconteceu em todo esse processo para chegar até lá, te garanto que ninguém vai perguntar para você se é fictício ou se é real o seu projeto. Você vai ter praticado o processo de UX, as técnicas de UX, num case que para mim é real. Então, assim, essa dicotomia de projeto fictício, projeto real, na minha mente não existe, desde que você passe pelo processo e documente a passagem por esse processo. Não adianta só entregar as telas finais, né? Eu tenho que mostrar o caminho como eu cheguei até lá. Então, a construção de portfólio é isso, e a minha mentoria trabalha essa construção de portfólio. E, além disso, a questão de ser influencer, eu acho que tem muito a ver com a minha presença no LinkedIn, cara, porque o LinkedIn, assim, quando em 2015 eu resolvi sair da empresa onde eu era concursado, tinha concluído o mestrado e resolvi empreender com a minha empresa, eu encontrei no LinkedIn, assim, um terreno aberto, sabe? Eu tava meio cansado do Facebook, das tretas e das coisas que não levavam a lugar nenhum no Facebook. E eu encontrei uma rede social que prezava pelo profissional, pela questão de carreira, pela questão de oportunidade de negócio, de network, de parceria. E, cara, era isso que eu precisava. E aí eu, meio que larguei um pouco o Facebook de mão e mergulhei no LinkedIn, assim, no sentido de entender a rede, de entender como é que funcionam as coisas ali, de gerar conteúdo. Adicionei muita pessoa, muita gente que eu achava relevante, comecei a seguir e tal. E hoje eu tenho quase 37 mil seguidores lá. E o LinkedIn tem um limite de 30 mil conexões, né? Você pode ter 30 mil amigos, mas seguidores é ilimitado. Então você já tem 6 mil aí só interessado no seu conteúdo. Já tem 6 mil aí só por causa do conteúdo. A pessoa, né, virou e falou assim, ele não vai ser meu amigo, mas eu posso ver o conteúdo dele. Tem gente às vezes que me marca também por causa dessa influência, mas eu acho legal isso porque isso também me mantém em contato com outras gerações, me mantém com esse sentido assim de, eu sei que tem muita gente que se inspira na minha carreira e na maneira de eu trabalhar e de eu me relacionar com a comunidade, e eu fico feliz de ajudar as pessoas, de ser uma referência nesse sentido. E, cara, e faço isso porque gosto, sabe? Porque gosto de design, porque gosto de ver as pessoas felizes fazendo o que elas gostam de fazer, e é o que eu sinto quando eu faço design. Então, assim, eu acho que isso tem um pouco a ver com a questão de ser influencer, né? E gerar conteúdos, gerar hashtags, compartilhar vagas. Então, já teve pessoas que achavam que eu era recrutador, de tanta vaga que eu compartilhava. Não sou recrutador. Eu sou um cara ligado em vaga para design, não sou recrutador. Mas eu gosto de compartilhar isso porque é útil para as pessoas e muitas pessoas agradecem por isso. Então, acho que a gente está no caminho certo. E a gente tem um mercado bom aí pela frente para ser explorado e eu me sinto feliz de trabalhar numa coisa que, em essência, eu ainda acredito que o design melhora a vida das pessoas. E se eu fizer uma interface, cara, que ele vai demorar 5 segundos a menos para realizar uma tarefa, eu estou dando 5 segundos a mais para ele fazer o que ele quiser. E isso é melhorar a vida dele, de certa forma. Em um ano, provavelmente, você está dando alguns dias aí para a pessoa a mais. Exatamente. Então, isso é a experiência do usuário, isso é melhorar a vida das pessoas. Então, trabalhar com isso é uma coisa que eu gosto e é gratificante. E eu não te falei aqui ainda, que eu já falei em outras entrevistas e podcasts, de todo o meu lado musical, tá? Mas eu vou só fazer um adendo. Eu sou guitarrista, compositor, tenho 5 discos lançados com 2 bandas diferentes. Cara! Que é o que o designer normalmente faz nas horas de folga, é música. Eu conheço a maioria dos designers, pelo menos algum instrumento o cara toca, né? Olha aí, ó, tô falando. Algum barulho a gente tem que fazer, esse né, aqui cara? Eu tô estudando. Esse aqui eu tô estudando. Eu já tentei acordeon também, que eu gostava de um forrozinho pé de serra aí numa época, e tem um violãozinho aqui do lado que eu barulho de vez em quando. É isso, cara. É isso aí, cara. Maravilha, tocar é muito bom e acho que essa relação com a arte, eu acho que o designer tem que ter, embora não
forte a arte na nossa prática de trabalho. Eu acho que ela está na essência, sim, do design, pela maneira de envolver processo criativo. Se envolve processo criativo, no design tem processo criativo, na música tem processo criativo, na arte tem, então eles têm conexão. E é bom que na música a gente não precisa seguir tantos pré-requisitos, né? Na música é a arte mais livre, então a gente faz o que a gente quiser, se o cara gostar, gostou, se não gostar, beleza. Mas eu não estou fazendo uma interface para um usuário, estou fazendo uma música para me expressar. Então é um pouquinho diferente. Isso cai muito numa pergunta que eu via há muito tempo atrás, hoje nem não vejo muita gente fazendo essa pergunta mais, a diferença entre arte e design, né? Design é arte é design e tal. É um assunto polêmico ainda, né? É uma discussão polêmica. Mas eu consigo ver essa diferença clara, assim, né? Que o design, ele tem que ter uma função, né? Ele tem que ter um objetivo ali de resolver um problema. A arte aplicada. Uma vez um professor me definiu como arte aplicada, porque é uma arte aplicada a uma função, a um objetivo de resolver um problema, enquanto que a arte em si não tem objetivo nenhum, ela tem um objetivo de expressão, né? Justamente. Cara, pra gente finalizar aqui agora, eu vou pedir o que eu tô pedindo, assim, para todos os entrevistados e tal, que é para você deixar referências, links, coisas legais que você queira sugerir. Pode ser qualquer coisa, cara. Livro, vídeos, links, pessoas, qualquer coisa. Deixe suas sugestões aí pra galera e logo em seguida você já pode emendar aí, fazendo suas considerações finais. Deixa um recado aí pro público aqui do CodeDesigners, quem estiver assistindo aí, beleza? Bom, sobre referências, cara, eu sou o cara que gosta mais de referência que você pode imaginar. Vamos passar mais uma hora aqui agora, você dando referência. Não, mas não vou listar tanto, mas assim, o Sextou, por exemplo, o lema do Sextou é um designer é melhor com mais referências. O Sextou tem essa pegada de ser uma fonte de referências, né? O lema do Sextou é um designer é melhor com mais referências. Ou seja, a gente está aí para alimentar o arsenal de referências dos designers para que eles sejam melhores, para que eles tenham mais subsídios no seu arsenal. Então, assim, a nível de referência, cara, eu nem vou recomendar uma ou outra, eu vou recomendar que o designer tenha a sua mente aberta e seja curioso para todos os assuntos. Eu aprendi isso na comunicação, sabe? Se você quer trabalhar com comunicação, você tem que ser curioso com todos os assuntos. Você tem que ler revista, ler jornal, ler site, ler livro, artigo. Cara, onde tiver conhecimento e informação, vai lá e dá uma olhada e tenha curiosidade por ver como é que acontece, ver se tem algo que é útil para você. Então, essa curiosidade aí, a meu ver, é uma skill essencial para quem é designer, tá? Essa curiosidade. E depois também essa vontade de aprender. Porque não basta só você ter curiosidade. Você tem que, às vezes, mergulhar em certos assuntos para aprender. Então, essa necessidade, essa vontade de aprender tem que estar sempre presente. Eu acho que são duas competências aí que eu acho essenciais assim, para um bom designer a nível de referências. E, cara, livro tem muita coisa para citar, eu ia ficar aqui até amanhã citando, mas eu posso dizer os que eu estou lendo agora, que eu estou finalizando o Design Sprint e estou finalizando o... como é que é? O Oceano Azul, que é um livro sobre estratégia, um best-seller na área de estratégia, muito conhecido, que fala sobre como é que certos produtos criaram mercados completamente únicos para eles, assim. E o grande case que fala nesse livro é o Cirque du Soleil, né, que revolucionou o conceito de circo e criou um circo que só eles fazem, eles não têm concorrentes. Então, quando você não tem concorrentes, você faz uma coisa tão diferenciada que não tem concorrente, você criou um oceano azul, ou seja, você criou um oceano só para você explorar à vontade. Diferente dos oceanos vermelhos que ele coloca no livro, que é, por exemplo, você imagina uma área que está super saturada, por exemplo, curso de UX. Cara, tem 50 tipos de curso de UX para você ver. Então é uma área super saturada. Então é um oceano sangrento onde os tubarões estão lá se matando, baixando preço, fazendo promoção, inbound marketing, isso e aquilo, para ver quem é que consegue sobreviver naquele oceano sangrento. Diferente lá do Circo de Soleil, que, eu não tenho concorrentes, eu faço meu circo porque ninguém faz igual o que eu faço. Então, esse livro é muito legal porque ele é um estudo que os pesquisadores fizeram em mais de 30 indústrias grandes no mundo inteiro e que eles descobriram uma fórmula de como é que os caras criam azul, como é que eu crio um novo mercado,
que é basicamente identificar um novo nicho, e é muito a ver com estratégia, e tem muito a ver também com o nosso trabalho de design, que eu acho que a gente é cada vez mais estratégico, né? Então a gente tem que estudar estratégia também. Cara, não sou muito consumidor de conteúdo de YouTube, embora eu sei e tenha muitos amigos que geram conteúdos bastante legais e relevantes no YouTube, como o Rodrigo Lemes, lá do Design Team, ou o Andrei Gurgel, do UX Lab, ou o Daniel Furtado, do UX Now. Então, tenho uma relação super boa com eles, acho eles uns queridos e geram uns conteúdos bem interessantes e discussões bem relevantes. Eles têm feito bastante a iniciativa também agora na pandemia de gerar conteúdo, de ajudar as pessoas no sentido de qualificar as pessoas, né, capacitar as pessoas com conteúdos da nossa área. Então, acho que o designer hoje em dia, cara, ele tem 1 milhão de fontes de informação, então ele tem que ser um super filtro. E para ser um bom filtro, você precisa ter boas referências para você definir, isso aqui é uma coisa que eu gostei, isso aqui é uma coisa que eu não gostei. E o Sextou ajuda a fazer isso, a curadoria ajuda a fazer isso, né? Com certeza, cara. E eu também ajudo a fazer isso porque eu tô trazendo você aqui, que é uma referência de bom conteúdo. Cara, se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, mais alguma mensagem final aí, o espaço é seu. Fica à vontade aí. Maravilha, eu lembro que eu conheci você pela conexão entre código e design, é uma questão ainda polêmica que todo mundo pergunta e às vezes dá os maiores quebra-pau nos meus grupos de WhatsApp, designer deve codar, eu acho que, cara, não deve codar, mas deve saber como se faz, e deve saber como funciona, então é quase que como codar, então, cara, parem de discutir essas coisas, porque isso não é útil para ninguém, é importante que o designer saiba como é que o dev faz o seu trabalho, assim como é importante que o dev saiba como é que o designer faz o seu trabalho, e que os dois saibam que só juntando as duas coisas a gente consegue entregar uma solução lá na ponta do software. Então, a gente tem que amadurecer essas questões de trabalhar em parceria, e eu acho que colaboração, mais do que nunca, está em alta agora no momento de pandemia, no momento de isolamento, a gente tem que colaborar mais, no momento de se ajudar, e pensar menos em lucro e pensar mais em como a gente pode se ajudar e fortalecer nossa rede e se proteger, porque a gente precisa se proteger e ficar em casa. Eu estou em home office aí há quase 5 meses e não é fácil, eu sei que não é fácil para ninguém, mas também é um privilégio a possibilidade de continuar trabalhando de casa, né? E isso é uma coisa que a nossa profissão permite através do trabalho remoto. Eu tô assim. Então, isso também isso é uma coisa que o Online UX Team surgiu disso. Ele se chama online porque a gente fomentava e acreditava muito no remoto. Por isso que é Online UX Team. É um time online, é um time conectado que não precisa estar presencial. E a gente acredita muito nisso, e eu acho que essa pandemia está acelerando esses processos de transformação digital. Então, eu acho que o momento, como eu já ouvi falar por aí, é de afiar os machados, né? De se aperfeiçoar, de estudar, de mergulhar nessas áreas. De quem está fazendo migração, mergulha, faz case, aperfeiçoa seu portfólio. Está surgindo vaga todos os dias. Só hoje eu compartilhei mais de 20 vagas nos meus grupos de WhatsApp. Então, já até teve um que comentou assim... Muita coisa. Teve um que comentou assim, mas é chuva de vaga, né? Pois é, cara, não para de vir vaga, tô só compartilhando. Então, assim, é só a gente ficar atento. Acho que o mercado tá para nós, assim, e a gente pode aproveitar esse momento também para colaborar mais e ajudar mais as outras áreas. Acho que a gente, antes de qualquer coisa, é resolvedor de problema. Designer é resolvedor de problema, e agora a gente, na pandemia, está com um problemão na nossa mão aí. Então, agora é o momento que a gente tem que usar nossas ferramentas para tentar contribuir de alguma forma, né, para melhorar isso e até que isso passe. E a gente tem, sim, responsabilidade nisso. Assim, agora, aliás, é uma coisa que eu falei quando começou a pandemia, que eu até brinquei assim, agora que a gente vai ver se a experiência do usuário funciona mesmo, porque agora o pessoal vai precisar pedir entrega, vai precisar do digital, vai precisar fazer as coisas sem sair de casa. E agora, e eu acho que isso realmente é uma das consequências que a gente está vendo agora, essa chuva de vagas. Porque as empresas estão se ligando e contratando porque precisam se digitalizar. E a gente está preparado para isso. Então, designers, estudem, tenham a cabeça aberta para nunca achar que vocês sabem tudo, porque nossa área de conhecimento está em permanente transformação. Sigam pessoas que geram conteúdos relevantes, gerem vocês também conteúdos relevantes. Eu, quando comecei a escrever, achava que escrevia mal, e muita gente não escreve porque acha isso. E cara, escreve. Porque se você escreve mal, você vai
feedbacks e você vai começar a aperfeiçoar seu produto. Lembra? Processo de UX, feedback, aperfeiçoamento, mesma coisa. E escrever é a mesma coisa, gerar conteúdo é a mesma coisa. E tudo isso gera networking pra gente, gera oportunidade de negócios e com isso a gente cresce, a nossa área cresce e todo mundo cresce. Então é isso que eu tenho para dizer. Agradecer o convite aí, cara. Gosto muito de conversar sobre design com pessoas de alto nível, com boas ideias e com boas concepções a respeito da nossa atividade. Me sinto um colega, um irmão aí para a gente falar sobre esse assunto que a gente está envolvido. E sempre que precisar aí, me procurem. Tem uma presença muito forte no LinkedIn, o Biratã Silva, só me procurar por lá. Tem um programa de mentoria também, me procurem por lá, que a gente pode conversar sobre mentoria. Sigam o hashtag Sextou, amanhã tem a versão 7.8 no ar. Hashtag Olha a Vaga, para quem está procurando vaga também, sempre com vagas atualizadas lá. E é isso, cara, tentando ser útil, tentando ajudar, porque eu acho que assim a gente também é ajudado. Meu querido, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço pela sua presença aqui mais uma vez, cara. Com certeza, tudo que você falou aqui, cara, foi praticamente uma masterclass aqui de uns 3 assuntos diferentes, tanto empreender, quanto UX, quanto Agile, enfim. E realmente, muitíssimo obrigado. Todos os links que você passou, do Sextou, da Olha Vaga, seu profile no LinkedIn, tudo que foi falado aqui vai estar aqui na descrição, tá? Então, se você tá pensando, onde que eu acho tudo que ele falou aí, tá aqui na descrição do vídeo. E é isso, muito obrigado também. Você que tá assistindo aí até agora, deixa o seu like aí se você gostou, assina o canal se você não assina, segue o Biratã no LinkedIn e todas as outras redes sociais. E é isso, muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo. Tchau. Valeu.